Fala, gente, canal Marcos Palestra no ar, passando aí para falar de Copa Libertadores. Antes de qualquer coisa, boa noite, boa tarde, bom dia para você. Eu não sei que hora que você vai ver esse vídeo, mas a hora que você vê, você já está cumprimentado. Agora sim, falar de Copa Libertadores, 24ª rodada do Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana também. Resultados, jogos, falar... dar uma ênfase aí no jogo do Palmeiras, falando no jogo do nosso Verdão e o jogo que tem por vir aí, final de semana, o Palmeiras enfrenta a equipe do Fortaleza. Grato a você que se inscreveu no canal agora, que está se inscrevendo e se não for inscrito, vai se inscrever, beleza? Um abraço muito forte a você, a toda a sua família e obrigado por deixar entrar na sua casa de alguma forma. Beleza, gente? Então, sem mais conversa fiada, já se inscreva no canal, deixe o seu joinha, que isso é muito importante para o canal. Deixe o seu comentário também e ative o sininho de notificações para ficar sabendo dos nossos próximos vídeos. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Copa Sul-Americana, tivemos agora os primeiros 90 minutos, agora no meio de semana, e tivemos os seguintes jogos e resultados. O Fluminense foi lá na Argentina enfrentar o Lanús e perdeu por 1-0. Lá no finalzinho já, o Fluminense estava quase levando um empate, trazendo, na verdade, um empate aqui para o Brasil. E infelizmente no final do jogo tomou um gol do Lanús, mas resultado em aberto, o Fluminense tem todas as condições aí de dar a volta por cima e se classificar na Copa Sul-Americana. Tem tudo, tá? Só depende dele mesmo. E o Maracanã, gente, vai estar lotado, pode ter certeza, de tricolores empurrando o time do Fluminense. Tivemos também Bolívar e Atlético Mineiro lá na Bolívia, lá na altitude. O Atlético ganhando de 2-0, acabou cedendo o empate ao time do Bolívar. Acho que o time do Atlético sentiu um pouquinho aí a intensidade que colocou no jogo e quase não perde, hein? Por um pouco não perde o jogo, beleza? Então o Atlético também está tranquilo, eu acho que aqui não vai ter muita dificuldade para passar pelo time do Bolívar, não. Eu não acredito nisso. Tivemos Independente Del Valle e Once Caldas. Independente Del Valle perdeu por 2-0 em casa do Once Caldas. Resultado muito ruim para o Del Valle e provavelmente vai cair fora aí da Copa Sul-Americana. Certo, gente? Foi muito ruim em casa, perder de 2-0 é muito ruim. Para correr atrás disso fora de casa, vai ser complicado. Tivemos também Alianza Lima e Universidade de Chile. Esse jogo terminou 0-0. Então tá tudo em aberto. Então 2 jogos empatados, uma vitória de um visitante e uma vitória da casa, né? Lanús venceu em casa e o Once Caldas venceu fora de casa. Agora sim, Copa Libertadores da América. Vamos falar aí de todos os jogos. E falar um pouquinho também do jogo do nosso Palmeiras, que jogou muita bola. O Palmeiras praticamente amassou a equipe do River Plate lá dentro do Monumental. E, detalhe, com 80 mil pessoas em volta. Vamos lá? Tivemos lá na terça-feira, Vélez Sársfield 0 e Racing 1. Racing, um bom resultado fora de casa, tem tudo aí para se classificar para as semifinais da Copa Libertadores da América. Tivemos River Plate 1, Palmeiras 2, LDU 2, São Paulo 0. São Paulo vai ter que jogar muita bola no Morumbi, com a ajuda da sua torcida, para se classificar para a próxima fase da Copa Libertadores. Flamengo 2, Estudiantes 0. Bom, esse jogo aí foi meio que assustador, né? Antes de 1 minuto já estava 1-0 para o Flamengo. Antes dos 9 estava 2-0 para o Flamengo. E aí todo mundo, né, que sabe da capacidade do time do Flamengo, do elenco que o Flamengo não tem um time ainda, que o Flamengo poderia aplicar uma goleada histórica, como foi contra o próprio Vitória, né? Então o jogo foi desenrolando, acabou o primeiro tempo. Vai para o segundo tempo, vai desenrolando, aí acontece a expulsão do Plato. Mas até então, o Flamengo com 11 ainda, tá, gente? O Flamengo com 11 ainda não estava agredindo o time do Estudiantes como deveria. Isso é muito importante se dizer.
E eu sou totalmente o contrário de que aquele lance não era para expulsão, tá? Porque ele chuta o pé do jogador, não é uma bola que ele vai para chutar e o jogador vem para calçar, entendeu? Calçar. Não, o jogador tá com a perna indo para a bola e ele vem e chuta o pé do jogador do Estudiantes. Então, na minha opinião, e ele ainda finge ter sofrido um pênalti. Aí, cara, isso os juízes sul-americanos não aceitam. Principalmente a equipe que está jogando em casa fazer isso. E aí deu ruim para ele. Tá fora do próximo jogo também. Mas o Flamengo tem um elenco muito recheado e tem todas as condições de manter esse resultado lá na Argentina. Fácil? Não, não tem jogo fácil. Não tem. Vamos falar um pouquinho do jogo do Verdão? Bora! Cara, Palmeiras atropelou o River Plate em casa. Assim como foi lá em 2021, 2022. Atropelou. O Palmeiras só pecou, na minha opinião, só pecou em um ponto. Não ter feito mais gols. Só isso. Que aí tem aquele acidente, né? Que eles estavam indo, eles foram pro abafa, pro bufo-bufo, né? E o Palmeiras cansou. O Palmeiras colocou muita intensidade no início da partida, até os 20, 25. O Palmeiras só deu Palmeiras. O primeiro tempo foi só nosso. E no segundo tempo, é só você olhar as imagens e você vai ver como que o Flaco estava. Porque o Vitor saiu. Para mim, eu ainda teria deixado o Vitor em campo. Mas o Flaco é aquele cara que dá aquela raspadinha, sabe? Aquela resvaladinha de cabeça, que se tiver outro jogador atacando o espaço vazio, vai sair dentro do gol, com a defesa lenta do River Plate. Mas para mim, o único pecado do Verdão nesse jogo foi isso, não ter feito mais gols, não ter feito um placar mais elástico. Porque, querendo ou não, o time do River é um time envelhecido, é um time, para mim, pior que aquele lá que nós pegamos lá em 2021, 2022, mas é o River Plate. É um time argentino, é um time de camisa e camisa pesada. Então o Palmeiras aqui vai ter que entrar muito atento e a chance que tiver, matar, fazer o gol. Grande jogo do Kelvin, apesar de que quase ele entrega já no segundo, quase ele entrega de bandeja o gol para o time do River Plate, mas grande jogo do Kelvin. Piquerez jogou muito bem. Gomes, eu evito falar porque, cara, é chover no molhado. Murilo muito bem. Aníbal, de tanto correr, saiu cansado. Felipe Anderson, cara, o time do Palmeiras. E outra, olha a cabeça do Abel, cara. Ele coloca para que revezem na lateral esquerda Felipe Anderson e Piquerez. Então, uma hora o que era que acontecia? Aqui, ó, lateral esquerda. Piquerez mais aberto. Felipe por dentro. Outra hora trocava. Felipe por fora, Piquerez entrava por dentro. Isso é coisa de treinador, cara. Isso é cabeça de treinador. E o Abel é um monstro, cara. Você gostando dele ou não, você anti-Abel ou não, anti-Palmeiras ou não, o Abel é um monstro, ponto. E toda a sua comissão, um monstro. Certo, gente? Então o Palmeiras fez um grande jogo, trouxe sim um resultado muito bom para aqui para São Paulo e quem tem que correr atrás é o River Plate. Simples assim. Certo? Falamos de Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. Agora vamos, sabe para onde, gente? 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, que está logo aí. Daqui a pouquinho mesmo, se inicia a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde Palmeiras é o terceiro, Cruzeiro é o segundo e o Flamengo está em primeiro lugar. Vamos passar pelos jogos e aí nós falamos desse adversário do Palmeiras agora para o final de semana. Daqui a pouquinho, às 16 horas, teremos Vitória e Fluminense lá no Barradão. Às 18h30, Ceará e Bahia lá no Ceará.
Botafogo e Atlético Mineiro também às 18h30 lá no Newton Santos. E o nosso Verdão às 9 da noite enfrenta a equipe do Fortaleza. Último jogo do sábado, último jogo de hoje. E amanhã teremos Mirassol e Juventude às 16 horas, Internacional e Grêmio às 17h30, Sport e Corinthians também às 17h30, Flamengo e Vasco às 17h30 também, e aí jogos das 20h30, Cruzeiro e Bragantino lá no Mineirão, e Santos e São Paulo. Olha aí, cara, domingo, 8h30 da noite, 20h30, um clássico Sansão. Fazer o quê? É a tabela, é quem comprou os jogos, é isso. A gente tem que simplesmente aguentar, né? E os jogadores e os torcedores também. Imagina você sair, né? Eu acredito que esse jogo vai ser lá na Vila, né? Eu acho. Tem que sair de casa às 8 da noite num domingo, cara. É complicado. É muito difícil tudo isso. Mas é o Campeonato Brasileiro. Beleza, gente? Então, esse foi um apanhado. Tivemos também Champions. Aí depois nós vamos falar com mais calma de Champions, tá? Dos campeonatos internacionais, com muita calma. Hoje é isso. Copa Libertadores, Copa Sul-Americana. Os primeiros 90 minutos se foram. Falta só mais 90. 24ª rodada do Brasileirão, que se inicia daqui a pouquinho. O Palmeiras tem tudo para vencer esse jogo do Fortaleza. O Palmeiras provavelmente não vai entrar com a equipe que vai jogar no meio de semana. Ponto. Alguns jogadores vão ficar no banco, sim, vão ficar ali como opção, se guardando para o jogo de quarta-feira. O Fortaleza é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, mas é o Fortaleza. E está desesperado para sair dessa fase. Então o Palmeiras tem que entrar com atenção e matar o jogo, fazer o resultado e acabou o assunto. E aí é se preparar, descansar para o jogo contra o River Plate no meio de semana. Beleza, gente? Esse é o canal Marcos Palestra no Ar. Meu nome é Marcos. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha, seu comentário, compartilhe o vídeo no grupo do Zap, com os amigos do futebol, com os familiares, e nos ajude aí a chegar aos 500 inscritos até o final de 2025. Beleza? Um abraço a você, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e avante palestra. Eu fui!